Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Imersiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. O meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com a Laisa Pamela, com a Silvia Muradaz e com o Leonardo Silva, em uma versão especial do Teática Imersiva, onde a gente vai ter 3 edições. Então a primeira entrevista é essa, que a gente vai conversar com os inversores veteranos que participaram da primeira semana da Invex, que tem aproximadamente ali 20 anos de aplicação da Invex, que participaram, como eu comentei, da semana da Invex. Daí a segunda geração de inversores vai ser o pessoal que tem aproximadamente ali 10 anos de Invex, e a última geração vai ser com o pessoal mais novo, né, com aproximadamente 5 anos de Invex. Então, esse Teática Imersiva, a gente vai estar falando sobre os efeitos da primeira semana da Invex. Então, para a gente começar, né, a entrevista, eu vou estar lendo o mini currículo do pessoal aqui. Então, a Laisa, ela tem 38 anos, ela é graduada em Psicologia, pós-graduada em Dinâmica dos Grupos e mestre em Educação, é natural de Natal, reside em Foz do Iguaçu e voluntária da Consciologia desde 1998. A Silvia, ela tem 48 anos, ela é professora de espanhol, natural de Galícia, Espanha, reside em Foz do Iguaçu também, voluntária da Consciologia desde 2000. E o Leonardo, ele tem 42 anos, ele é formado em bacharel em informática, natural do Rio de Janeiro, ele também reside em Foz do Iguaçu e também é voluntário da Consciologia desde 1998. Então, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que vocês explicassem o que é a Semana da Invex e quando ela surgiu. Então, vamos lá. Bom, a Semana da Invex, ela é o maior evento que existe de reunião de inversores existenciais, pesquisadores da Invexologia. E a primeira edição dela aconteceu em julho de 2003. Só que o surgimento da Semana da Invex, ela vem um pouquinho antes, né, de alguns eventos anteriores. Houve um movimento de SIGs, que é o Simpósio do Greenvex, pela Asinvex, ainda quando a Asinvex era um departamento do IPC, então foi um movimento bacana e grande que aconteceu mais ali entre os anos 2000 e 2002. E teve vários SIGs regionais em várias cidades, inclusive fora do país, né? Na cidade da Silvia, lá na Espanha. E depois disso, a Asinvex, ela fez um que eles chamavam de sigão, assim, um SIG grandão com todo mundo, assim, e foi no Rio. E na sequência disso veio a ideia de fazer uma reunião ainda maior, porque em janeiro de 98 foi feito o primeiro Congresso Internacional de Inversão Existencial e não tinha sido refeito, né, assim, a sequência. E como houve esses movimentos consecutivos de vários SIGs, né, e vários Greenvexes nascendo em várias regiões do Brasil e fora do Brasil, aí veio esse crescendo, né. Aí dentro desse crescendo também, acho que o Léo tem uma contribuição bacana para fazer, né, do ECP1. É verdade, teve em 2000, ainda nesse movimento, né, teve o primeiro e único ECP1 para inversores que aconteceu no Rio de Janeiro. Engraçado, tem bastante gente aqui daquele ECP1 aqui em Foz, né? E como a gente até estava falando antes, era para ter tido mais, né? Acabou que não teve mais ECP1s nesse sentido, mas foi um ECP1 marcante, muito impactante para mim, positivamente, né? Tava lá de férias no Rio e acabei indo fazer um ECP1, né? Aproveitei bastante. E isso também fez parte desse movimento de integração dos jovens, dos inversores que estavam no Brasil inteiro, né? Acho que foi um passo interessante aí também. Isso. Eu acho que também teve uma questão para a organização da primeira semana, além de agrupar, né, reagrupar os inversores, ter um momento, também era um momento assim com o professor Valdo, porque o professor Valdo já estava morando aqui em Foz do Iguaçu, já fazia um tempo, então havia uma distância, né, natural, maior, né, com jovens do Brasil e de fora, e ter uma semana da Invex aqui era trazer os inversores para conviver com o professor Valdo, né, para conhecer a holoteca, para conhecer o Holociclo, para conhecer o SAEC, para
para fazer parte de atividades onde o professor Valdo estava inserido, né, que faziam parte do dia a dia dele. Então, esse também foi um dos motivos, né, para essa semana da INVEX. E que ajudou muito a gente, né, que estava longe, se conectar mais fortemente com a Conscienciologia. Foi bem legal. Acho que vale a pena dizer que na época de onde cada um aqui veio, né? Tem isso também. Porque deve fazer mais sentido, né? Eu vim lá de Natal, Rio Grande do Norte, né? Eu estava em Porto Velho, Rondônia. Não sei se todos conhecem, mas é lá na região norte, assim, não é tão longe, né? Eu vim da Galícia, da Espanha, era um pouco mais longe. Daí, dentro disso, assim, qual que foi a motivação de vocês para participar, né? Considerando que todos vocês vieram de longe, né? Para participar da primeira semana do INVEX. Vai. Tá lá, quase. E foi assim, a gente estava lá no Greenvex em Natal, né? A gente estava com um grupo que estava aproximadamente 13 pessoas no grupo de inversores. A gente começou a constituir o grupo mais ou menos ali em 99, de 98 para 99, e a gente começou a fazer pesquisa, né? Começou um grupo menorzinho e a gente foi fazendo pesquisa, foi crescendo, né? Voluntariando no IPC lá em Natal. E dentro desse movimento, assim, a gente foi fazendo Biocan, itineramos inclusive com Biocan para o estado vizinho, né? No Ceará, na cidade de Fortaleza. E a gente tinha professor, integrante do Greenvex, então era mais legal ainda, né? Eu ainda não era professora, mas nós tínhamos um professor que era o Alessandro, né? Então ele também topava fazer as coisas com a gente, né? Enfim. Então a gente, através do voluntariado e da docência, a gente criou um movimento assim muito bacana assim de grupalidade, de interassistencialidade e de pesquisa. Então foi num crescendo, a gente começou a fazer seminários dentro do Greenvex, a gente começou a apresentar essas pesquisas em seminários de pesquisas do IPC, aí depois a gente fez SIG, e como vinha esse movimento grupal também, né, dos Greenvexes no Brasil e fora do Brasil, a gente quis fazer parte, né, também desse movimento da Semana da INVEX, e era novidade, assim, nossa, vamos viajar todo mundo junto, a gente fez isso. Vamos todo mundo junto do Greenvex Natal, lá pra Foz. Vocês eram bem unidos mesmo, era muito legal. Dos 13, só faltou 2. A gente veio em 11. Então, tipo assim, a gente veio mesmo, entendeu? E era uma época, assim, que não era, assim, muito comum, assim, esse tipo de viagem, sabe? Era um investimento maior, enfim. Então, a gente se uniu mesmo pra vir, pra estar junto, e realmente era novidade. A Lucy, a Loteca, o professor Valdo, a gente... assim, nem me lembro o contato que a gente teve, acho que foi o primeiro contato mais próximo que a gente teve com ele foi na Semana da INVEX. Então, pra nós, assim, fez muito sentido, sabe? A gente já estava nesse movimento de união, assim, né, grupal, através da pesquisa, da docência, do voluntariado, e a gente sentiu isso em nível, assim, maior, né, de INVEX, e a gente falou, não, vamos lá, vamos todo mundo pra Foz, né? Interessante que você usou uma expressão aí que pra mim também encaixou bem. Estar em Foz do Iguaçu naquele momento fez muito sentido a Conscienciologia toda para mim, porque eu já posso seguir aqui? Eu estava lá desde 98, sozinho em Porto Velho como jovem, né? Tinha muitas pessoas de mais idade, velhos e tal, eu estava com 17 anos, comecei mais cedo, com 16, mas com 17 eu comecei oficialmente a voluntariar. E eu ficava me perguntando, né, mas só tem eu jovem, né? Eu ficava uma certa dificuldade de interação, porque eram pessoas de 35, 40, mas eu estava lá, né? E aí, esse EP1 para inversores que teve no Rio de Janeiro, ele já foi para mim algo muito bom, porque eu comecei a ver jovens que estavam pensando mais ou menos como eu pensava, né? E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, em 2003, na primeira semana, aquilo foi muito impactante. Positivamente, assim, que eu falei, cara, tem tanta gente no Brasil que pesquisa a Conscienciologia na mesma idade que eu e que entende essas ideias da mesma forma que eu, jovem, né? E eu fiquei em estado de euforia durante uma semana, assim. E foi o contato, eu já tinha tido contato com o professor Valdo no ECP2, em 2000, mas aqui foi muito diferente, que a gente via uma parte da rotina dele, a gente via uma parte da pesquisa, né, da enciclopédia, que ainda estava no seu início, mas tinha um cartaz bem grandão lá no Holocico, a enciclopédia da Conscienciologia, com os recortes de jornais dele, né? Então aquilo foi muito legal, e o reencontro com as pessoas, né? Eu lembro que eu tive muita integração com o pessoal de Natal. Interessante a gente estar aqui, né?
E eu falava, mas eu tenho certeza que eu estava no curso intermissivo com essa pessoa, não é possível, eu conheço eles, sabe? Essa identificação bem grande, assim, muita coisa fez sentido para mim na Semana dos Inversores, foi um divisor de águas na minha vida. Bem legal. Vai lá, Silvia. O negócio foi um pouco diferente, né? Eu morava muito longe e você não planeja uma viagem assim, né? Para um evento, como a Semana da Invest, que também não era um evento conhecido, né? E também, tipo, para quê? Então foi uma coincidência, na verdade, porque o Felipe estava morando lá e nós já namorávamos, e aí ele decidiu vir para cá, que ele já tinha vários anos morando lá, decidiu vir para cá aquele ano para visitar família, enfim, amigos e tal, e já aproveitando, né, decidiram passar pelo CAEC, fazer curso e tal. E aí coincidiu assim, na verdade eu tive alguns fenômenos parapsíquicos, tá? Algumas precognições, é o que eu tenho às vezes, e eu decidi que eu iria vir junto com ele, porque alguma coisa iria acontecer aqui que ia mudar as coisas e talvez a gente não continuasse junto se eu não estivesse aqui, para ver o que iria acontecer. Então eu decidi vir para cá para saber que estava cozinhando aqui, vamos falar assim. E aí coincidiu que tinha a Semana da Invest naquelas datas, então eu me inscrevi. Então na verdade foi mais uma surpresa, assim, né? Foi um bônus talvez, mas eu acho que assim foi muito positivo, e principalmente eu acho que a questão assim de ver aquele número de jovens interessados, pelo menos num primeiro momento, em entender melhor que técnica era essa, para agilizar a evolução do INVEX, e querendo estudar, querendo pesquisar e querendo até aplicar a técnica. E isso para mim sim foi novidade, porque na Espanha, em Portugal e nos locais, né, que a gente tinha contato isso. E tentávamos, né, fazer, não tinha nesse número, não tinha desse jeito e não tinha esse despojamento, né? Aqui tinha um despojamento diferente, né? Dos jovens. Então, isso, até certo ponto, é uma forma, sim, de ampliar a cosmovisão a respeito de um assunto, porque você tem umas amostras pequenas, de repente você tem uma amostra gigante, né? Então, foi muito bom nesse sentido. E só complementando, uma outra coisa que me impactou muito positivamente foi quando eu cheguei aqui e ver jovens apresentando trabalho de pesquisa. Verdade. E eu não tinha nem entrado na universidade ainda, tinha acabado de passar no vestibular, eu já estava na universidade, já tinha passado. Mas eu falei, gente, tá todo mundo pesquisando, autopesquisa, cara, isso foi legal, né? Foi bem bom. Tanto é que na semana seguinte que eu participei, eu vim e apresentei um trabalho. Eu falei, tem que fazer uma coisa também. Eu tenho que ir lá pesquisar para apresentar minhas pesquisas. Foi bem motivador, na verdade. E como que vocês percebem que se caracterizou o Holopensene da primeira semana da Invex? Para mim foi essa questão assim de reagrupamento, sabe? De identificação com amigos antigos, assim. Era bem legal, porque, tipo assim, eu tava até comentando com o Léo antes da gente começar aqui, né? Falei, Léo, nem sei exatamente quantas pessoas tinham, mas, assim, pra mim tava lotado. Ele falou, não, mais de 100 tinha. Eu falei, eu também acho. Mais de 100 com certeza. Mas, assim, tava, assim, não era só cheio físico, sabe? Assim, extrafisicamente tava muito cheio. Era uma coisa, assim, que dava pra sentir que tava, assim, cheio de gente, assim, sabe? A gente aqui... Aí eu sentia as consciências, assim, a energia, tudo transbordava. Então, assim, era um sentimento, assim, que eu tinha muito forte, assim, de reagrupamento, de reencontro, sabe? Realmente, assim, um congressamento, sabe? Assim, um congressamento dos inversores, era a sensação que eu tinha. Eu acho que tinha também um caráter, assim, também de desmistificação de algumas coisas, né? Então, por exemplo, que o Leo falou, olha, tinha gente muito jovem apresentando, né, trabalhos de pesquisa. Isso é uma forma de desmistificar a autopesquisa, né? De você mostrar o que é possível e o que não. E foi um evento que teve muita gente apresentando artigos e, tipo assim, tinha muita gente com funções díspares,
com responsabilidades díspares, com idades muito díspares, mas tinha uma coisa em comum, todo mundo era inversor, né? Ou queria aplicar a técnica da Invest, já tinha um posicionamento assim, né? Então, isso é muito bom, né? Porque não era só uma questão de aglutinação, mas é um tipo de aglutinação, né? Bem específico. Mais deshierarquizado, mais assim, estamos aqui pela Invex, né? Então, isso aí dava trouxe um outro Lopensene, na minha opinião, e olha que eu não conhecia os eventos anteriores que os inversores tinham aqui, mas eu acho que isso foi algo um pouco diferente, foi algo que me chamou a atenção também, que eu acho que ajudou também todo mundo, né? Porque todo mundo começou a pensar como mais poderia aportar, né? Que outro tipo de voluntariado poderia fazer? Sim. Como poderia se desenvolver melhor, mais rápido? Então, eu acho que tinha um pouco esse Lupensene. E a quantidade de energia que foi gerada nesse evento foi tamanha que foi ali que começou a se pensar efetivamente na consolidação da Assinvex como instituição. Então, extrafisicamente, o movimento, hoje eu consigo fazer bem claro essa ponderação, o movimento era para a consolidação da Assinvex enquanto instituição. Por isso que teve tanta energia movimentada naquele evento, tanto jovem chegou ali, entendeu? E eu me abalei lá do norte, eu falei, não, tem que estar nesse evento, como que eu não posso ir? Quando a Eliane Schianti ligou para mim, ela falou, vai ter a Semana dos Inversores, a gente quer você aqui, vai estar frio, vem com casaco e tudo. Eu pensei, Eliane, não tem nada disso. Mas eu falei, não, tem que ir. Sabe quando você sente assim intimamente, não sei se você já, com certeza chega, eu não posso não ir nesse evento, eu tenho que arranjar dinheiro de alguma maneira, mas eu tenho que ir. E aí eu fui conversar com meu pai, falei, pai, é o seguinte, eu tenho que ir nesse evento aí. Não, você vai lá, pode ir. E meu pai sempre foi bem favorável em relação a isso, né? E foi em função desse evento, as energias desse evento, que quando eu cheguei em Porto Velho, a minha irmã falou, eu quero voluntariar também. Aí ela começou a fazer os cursos de Conscienciologia e ela falou, eu quero voluntariar na Assinvex. E ela se tornou voluntária da Assinvex. E tão forte que foi a energia desse evento. Pra mim, né? Acho que não foi só para mim, acho que foi para todo mundo que estava lá. Uhum. E daí, a Silvia comentou um pouco sobre o pessoal que apresentou, né? Você também comentou. Você apresentou na Semana Invex, né? Sim. Como que foi assim, a participação como apresentadora ali? Olha, foi um pouco difícil. Vamos explicar, né? Eu precisei, por exemplo, escrever o artigo e apresentar em espanhol, né? Porque eu não falava português, né? Então, assim, tem coisas que para outras pessoas, né, aqui no Brasil, tipo, ponto pacífico, para mim não era um desafio, né? Então, acompanhar essas apresentações, eu conseguia, mas tinha coisas, né, que era mais difícil. E assim, foi um pouco... na verdade, o artigo foi conjunto, né? Foi do Felipe e de mim juntos. E foi um pouco desafiador nesse sentido, né? O Felipe conhecia muita gente aqui, eu não conhecia ninguém. Né? Eu vim apresentar um artigo, eu não sabia para quem. É um pouco diferente, né? Sim. Então, assim, foi bom. Eu me senti muito acolhida por muitas pessoas que, embora eu não as conhecia, elas me conheciam pelo trabalho que eu já estava fazendo e tal. Só que eu não conhecia elas, então, tipo assim, eu estava meio que no escuro, né? Mas eu não percebia isso do lado das pessoas. As pessoas, elas me conheciam, elas queriam conversar comigo sobre alguma coisa mais de mim, só que assim, até a língua era um pouco um complicador. Então, por um lado foi muito bom, né? Foi muito diferente, talvez, né? Então, eu sempre falo assim que quando eu vim para esse evento, eu vim para o internacional. É verdade. Sim. Pra você É foi. um paradoxo, né? verdade. Pra nós não, mas pra ela sim. Para mim foi internacional. Foi a primeira vez no Brasil? Isso que eu ia perguntar. Foi a primeira vez? Claro. Ela quase veio para ficar. Ela não sabia disso, mas ela quase veio para ficar. Não é bem assim. Bom, na verdade, assim, a gente até vai falar disso no evento agora lá na Alemanha, né? No balanço existencial que vai ter lá, mas a gente trabalha com uma hipótese, assim, que a gente foi confirmado com o Sanos e tal, de mudança de PROEX, né? Só que isso poderia se dar para várias coisas, vários locais. Então, esse agrupamento que teve aqui na Semana da Invex, eu acho que não foi só, naquela semana foi de inversores,
Mas eu acho que o CAEG começou a ser um polo de atração e um lugar para reagrupar e para aglutinar intermissivistas, na verdade. Né? E aí a Semana da Invex foi um ponto alto disso. Eu não sei se foi um dos pontos altos. Não sei se foi o primeiro evento de aglutinação grande. Eu não dá tenho para saber, não dá. Mas que esse foi bem grandão, mas foi? Mas aqui foi grande e foi né? Depois teve outros, né? Mas assim foi um marco grande e assim 2004, se eu não estou enganada, né? Eu acho que a sede mundial do IPC veio para cá. Foi isso mesmo. Né? Dezembro. Um ano depois. Um ano e pouco depois. Então, aí a gente entende que tinha outras coisas, né? Assim, que não é assim, depois da fundação da separada. A Sinvex fundou em julho de 2004 e o IPC veio para cá em dezembro de 2004. Pois é. Foi. Tem uma relação próxima, com certeza, não tem? Por isso que eu acho que a aglutinação, o que teve aqui foi de intermissivistas, né? Foi algo um pouco diferente. E tal. Foi bem diferente. E então, de alguma forma, vim parar aqui também. Nessa, assim. Interessante. E qual que vocês percebem que foi a diferença da primeira semana da Invex, né, que vocês comentaram no Open Scene, para os outros eventos, outras semanas da Invex, por exemplo, que vocês fizeram? Teve alguma diferença? Para mim, a característica que teve nessa primeira de aglutinação, de reencontro de intermissivistas, esse padrão de energia tão intenso, eu não percebi, apesar de eu ter vindo para outra e ter apresentado o trabalho na outra, e naquela que eu vi apresentar trabalho, eu vim mudar para Foz do Iguaçu, vim direto de mudança, eu não percebi o mesmo padrão de energia. Para mim não teve. E olha que foi um evento grande. Não foi da mesma proporção, mas foi grande. Mas o que representou multidimensionalmente, na minha concepção, não foi a mesma coisa, entendeu? Então, o marco que eu tenho de mudança íntima, de mudança da pensanidade, de ver a conscienciologia com mais abrangência, a ponto de falar, eu tenho que ir para lá, mas eu tenho que morar lá. A primeira semana da Invex foi esse marco para mim, entendeu? Então, ela representa algo que até agora, eu até comentei com a Liza, né? Tem um evento que não é igual, mas se assemelha, que foi a primeira prova geral de conscienciologia. Mas não é a mesma coisa, mas teve alguma coisa muito parecida nesse sentido aí. Então, dando sequência a isso que o Léo falou, né? Eu participei da primeira e da segunda semana, depois também da terceira, mas enfim, só porque ele já pulou da primeira para a terceira, né? Aí a segunda ele não participou. Mas assim, essa questão dessa percepção, né, de reagrupamento e reencontro, também senti muito forte na primeira semana, e na segunda semana, que foi a semana de fundação da Sinvex, ela teve uma energia, assim, um marco também, para mim, que foi um grau de equivalência muito parecido, sabe? A primeira semana da Invex. Inclusive, o professor Valdo, na fundação da Sinvex, ele comentava quando tinha fundação de ICs, né, sobre a para-paisagem, os amparadores e tal. E eu lembro de uma fala que ele disse assim, olha, agora os amparadores abriram as porteiras do curso intermissivo. E foi muito bacana porque, assim, foi um evento que não foi simples de organizar, né? Na verdade, eu participei menos da organização e mais como participante, a Silvia que vai saber mais da organização. Mas, assim, foi um evento, assim, muito marcante, sabe? Assim, do ponto de vista intrafísico e extrafísico. A gente, sei lá, acho que devia ter umas 300 pessoas na fundação da Sinvex. Na época, lá na Holoteca, tinha um auditório. Aquele auditório estava lotado, saindo gente por tudo, assim, sabe? Muito, muito lotado mesmo. Então, ali foi o marco, assim, do tipo assim, agora, tipo, a Sinvex nasceu, entendeu? Digamos assim, saiu da casa dos pais, né? Porque a gente era do IPC, enquanto departamento, e agora o negócio começou sério, entendeu? Então, eu acho que ali a segunda semana da Invex foi um marco, assim, bem importante. E depois disso, as semanas subsequentes, eu participei de boa parte delas, outras não, mas eu vejo, assim, que houve um aprofundamento da própria Invexologia, né? Houve várias semanas da Invex com temas específicos, então houve um aprofundamento da ciência e da prática também, né, dos inversores.
Mas a semana da Invex da fundação foi uma coisa assim que foi um marco bem importante. Eu lembro que eu nem era pra ter vindo na segunda semana da Invex. A Silvia vai lembrar disso. Mas tipo assim, né, no frigir dos ovos, me arranjaram um ônibus pra eu organizar. Ai, gente, pelo amor, fala sério. Me arrumaram um ônibus pra eu organizar, pra trazer o pessoal do Rio, porque na primeira semana da Invex eu estava de mudança de Natal pro Rio, né? Aí eu mudei junto com a minha mãe e com as minhas irmãs. Aí na segunda semana da Invex eu não vinha. Mas daí o Felipe, enfim, o Nonato, enfim, a galera lá, né, que tava. Ah, não, a Laís tem que vir e tal. Aí depois é que eu soube, né? Ah, vamos sugerir ela organizar um ônibus pra vir e tudo mais. Aí eu, enfim, organizei, fiz o que eu pude. No final deu um pouco de prejuízo, mas enfim. Depois de uns anos isso tá tudo certo. E eu vim pra fundação da Sinvexes. E na fundação foi bem interessante porque, assim, gente, quando se funda a IC ou se renova a gestão de IC, é sempre aquele mega desafio de você compor um colegiado gestor, né? Eu Enfim, lembro da né? foto, eu vi a foto, é bonitíssima. Então, aí estávamos naquela semana, né? O Felipe assumindo a coordenação geral e buscando compor o colegiado e tudo mais. E, enfim, estava no desafio dele. Ele conversou comigo para eu assumir uma coordenação e tudo mais. Eu lembro que eu também tive umas 2 conversas, pelo menos, com a Silvia. As minhas conversas com a Silvia foram muito boas, porque era bem menos pressão, entendeu? Era mais ponderação. E eu lembro que um fator que foi pra mim importante para eu tomar a decisão de vir pra Foz, porque era um convite de mudança, né? Era tipo assim, ó, você vem assumir, fazer parte do colegiado gestor da Sinvex, mas você tem prazo, tá no estatuto, que em até 60 dias você tem que mudar pra Foz, não sei o que, tá tudo lá escrito. Depois vocês veem. 60 dias. Aí, e assim, eu tomei a decisão porque eu tive uma projeção, aí entra dentro daquelas coisas que você falou, né, da semana da Invex, mexer com a gente e tudo mais, e do parapsiquismo, né, que a Silvia comentou também, e que nessa projeção que eu tive, eu vi vários jovens, né, que provavelmente eram candidatos a ingressores numa próxima vida, com o livro Conscienciograma na mão. Conscienciograma? Conscienciograma Que na mão. interessante. Eu falei, cara, eu tenho responsabilidade com isso. E eu lembro, assim, que aquilo ali foi o ponto decisor, assim, a projeção. Eu falei... E era mais ou menos assim, a questão de time, né? Uma coisa... Porque o conscienciograma é muito sugestivo na mão de um inversor. É muito interessante essa reflexão. Eu não tinha dito isso pra você ainda. Não. Pois é, então. Aquilo ali que me fez mudar. Porque eu falei assim, cara, eu não vou ter mais 18 anos em nenhum momento da minha vida. É agora ou é agora. E quando eu tive a projeção, né? Eu falei, eu vou ter que vir. Então, assim, foi mais, assim, uma decisão em conjunto, né, com os amparadores, do que, assim, realmente as conversas de bastidores e aquela coisa que a gente sabe como é que é, né, que a gente tem que formar o grupo e tudo mais. Então, pra mim, ali foi um momento, assim, de mega decisão, sabe? Mas, assim, eu vejo, assim, de maneira geral, voltando ao assunto, que eu acho que eu dispersei um pouco, um aprofundamento, né, na ciência Invexologia com as semanas da Invexes, assim, o passado das semanas da Invexes. Eu acho que cada semana da Invex é diferente. Cada semana da Invex tem o seu holopensene. Aquela primeira, eu acho que ela foi um pouco diferente, porque lá parece que havia um chamado multidimensional de intermissivistas e de inversores, né? E era um chamado forte, assim, eu pelo menos percebi, assim, um amparo, uma força holopensênica, né? A segunda semana, ela foi trabalhosa, por um lado. Laísa, deixa eu te contar que aqueles 60 dias para você se mudar foi coisa do professor Valdo. Exigiu isso escrito no estatuto. Ah, cara. É só para... Se ninguém te contou, te conta agora. Aí... Revelações. Mas assim, estava um desafio, né? Porque toda essa parte assim, administrativa, né, envolve muita coisa. Na época não tinha muitas CCs, então era algo um pouco diferente. Mas não só por isso. Porque realmente, assim, o que ela comentou é um fato, né? O dia do lançamento, ou a noite do lançamento, na verdade, né? Havia um ambiente de curso intermissivo assim, ostensivo. Naquele auditório lá da Loteca. E o professor Valdo chegou a falar que eles tinham fechado, na verdade, o curso intermissivo,
porque todos os professores e alunos do curso intermissivo do momento estavam lá, presentes extrafisicamente. E estavam, por um lado, muito felizes de estar compartilhando com as consins, mas, por outro lado, tristes, porque eles sentiam não ser consins naquele momento. Porque aquele momento iria ficar vincado na nossa memória. E a gente, estando como consim, ia ficar de um jeito. E, estando como concierge, não é a mesma coisa. Então, havia esse paradoxo. Mas eu senti, assim, uma felicidade, assim, muito grande, assim, por parte de consciências, assim, diferentes. Então, bateu, assim, né, com as coisas que ele colocou. E foi um chancelamento, né, de que aquilo era importante. Só que, assim, a gente sabe como funciona o amparo, né? Eles, né, apoiam, dão toda a força e tal, mas eles não são babás, né? Você que então, as seguintes semanas da Invex, né? Agora é com vocês. Os inversores se ralarem, né? Agora. Então, aí ia tendo, assim, e a Semana da Invex era um evento que a terceira, a quarta, a Simbes conseguia mobilizar muitos jovens, né, para vir para cá. Isso, o professor Valdo dava muito valor a isso. Ele achava que aquilo era muito importante, porque era o momento que ele tinha de contato intrafísico e extrafísico com essas pessoas que às vezes ele não conhecia de antes, que eram inversores que estavam chegando no instituto, né, naquele ano. Então, ele dava muito valor, tanto assim que, não sei se a Laísa vai lembrar, ele pediu que tivesse 2 semanas de Invex por ano. Sim, lembro. E aí, a gente não conseguia nem pensar nessa possibilidade, porque era uma movimentação, uma instituição muito grande, porque nós éramos poucos. Então, a gente, assim, começou a ter outros eventos, né, na virada do ano, né, mas não a Semana da Invex, porque a Semana da Invex realmente exigia muito e tal. Mas também eram eventos grandes para trazer pessoas para cá. Isso tudo a pedido dele. Ele falava que a gente ajudava ele a ele fazer assistência. Então, a gente que trouxesse todo mundo que pudesse, entendeu? Que ele ajudava, que ele estava lá para isso. E então, cada Semana da Invex ia tendo, parece que assim, uma demanda. Porque os jovens que vinham, às vezes, parece que, por afinidade, né, juntavam com algumas demandas específicas e parece que quem apresentava ou quem dava algum curso antes ou depois, alguma coisa assim, percebia um pouco esse Holopensene, um pouco diferentes, as demandas que foram mudando com o tempo. Então, cada Semana da Invex tem um Holopensene diferente. Interessante você falar isso, porque me veio aqui agora a ideia do bonde, né? Às vezes, como a primeira semana para mim, né? Sabe quando você tem aquela sensação assim de que eu não posso perder esse movimento que vai acontecer, entendeu? Então, acho que para cada semana a pessoa tem que perceber para si, né? Sim. Se ela tem conexão com aquilo, se ela tem que estar naquele movimento, naquele momento, naquela celebração que vai acontecer naquele encontro, né? E acho que toda semana, como você falou, tem essa característica, né? Para cada um que vai participar daquela semana. As que eu participei teve muito forte, mas cada um vai ter lá a sua, que vai ter uma marco maior, um vínculo maior, uma representação interna mais forte, né? Um contato maior, às vezes, com o amparo. Exatamente. Um reencontro maior com algumas personalidades, com algumas consins, que há muita relação, que às vezes vai haver um trabalho posterior a ser realizado em conjunto. Então, você vai criando uma rede de conexões, né? Sim. Para a assistência, né? Que às vezes não é no momento que vai materializar tudo, mas com o tempo vai, pouco a pouco, materializando. Então, são momentos importantes. Eu acho que são momentos importantes para todo mundo que participar estar atento a essas inter-relações com consciência e com consciência. Uhum. Eu queria saber também como que foi o processo do amparo, assim, ficou bem nítido? Ou como que foi assim, a questão do amparo na primeira semana do Invex? Tipo assim, pegar insights, esse tipo de coisa? Eu vou falar aqui o que acontecia comigo todo dia. Eu chegava, deitava na cama no Village e eles começavam a mexer na minha cabeça. Aí eu levantava e falava, gente, eles estão mexendo na minha cabeça. Tá acontecendo isso com você? E todo mundo estava no Village e falava, tá acontecendo a mesma coisa comigo. Então, especificamente da primeira semana, que é o tema aqui, né? Mas extrapola isso para todas as semanas. Tem alguns ajustes que são feitos
e que eles aproveitam esse movimento, essa quantidade de energia que se gera num evento desse tamanho e que ajuda muito na própria fixação do holopensene da pessoa, no alinhamento da ProEx, porque se fala muito de ajuste, né, da ProEx para o inversor, que é essa aceleração da meta evolutiva. Então eu acho que esses eventos, os amparadores, eles nadam de braçada para conseguir, e eu percebi muito essas conexões, assim, muita interação, muitos fenômenos parapsíquicos, antes, durante e depois. Mas assim, ostensivamente, assim, comigo pelo menos foi ostensivo. Para mim, eu tava nesse movimento, assim, de vir com o Greenvex de Natal para a Semana da Invex. Então, assim, o sentimento que tomou conta de mim, assim, boa parte foi euforia, entendeu? Fiquei bem eufórica, fiquei bem feliz, sabe? Tipo assim, às vezes você fica rindo, nem sabe por que você tá rindo. Eu sei, Mais ou menos é isso aí. Em vários momentos eu senti isso aí. E na ocasião, para mim, eu também estava mudando de cidade. Então, assim, para mim, eu também senti, assim, esse investimento energético para o trabalho que logo mais viria pela frente, né? Que daí, quando eu mudei para o Rio, para a sede mundial do IPC, para trabalhar lá. E logo no ano seguinte eu estava vindo para Foz pela Sinvex, aí o IPC também veio nesse movimento que a gente estava conversando agora há pouco, né? Então, para mim, assim, eu senti um investimento nesse trabalho na sequência que eu ia fazer, sabe? E que quando eu fui lá para o IPC, lá no Rio, aí eu cheguei a trabalhar com um grupo lá do campus do IPC, em Saquarema. Trabalhei também com uma equipe lá de ECP2, a gente fez um trabalho bacana também, a sequência da formação docente, né? Enfim, eu senti esse processo, mas assim, se eu tivesse que dizer numa palavra, eu acho assim que pra mim foi esse sentimento assim de euforia, entendeu? E às vezes assim, até nem saber muito bem o que fazer com aquilo, entendeu? De tanta energia, assim, sabe? Então foi mais ou menos isso. E pra você? Eu não sei, teve faces assim, foi algo, teve faces, mas assim, dava para se perceber assim, um amparo nesse movimento grupal, né? Que eu acho que é o que importa, né? E isso era bastante perceptível, assim, para qualquer um que estivesse assim, um pouco atento só. Então, esse bonde que o Leo falou, eu acho que muitas pessoas perceberam, talvez não deram esse nome, né? Mas elas perceberam que tinha algo acontecendo, que era algo maior do que elas, elas se sentindo parte, assim, de um projeto que é meio intrafísico, extrafísico, né? Assim, uma coisa, né? Meio diferente. Eu acho que tinha momentos, assim, que os amparadores usavam, né? Para se aproximar da gente, assim, né? Dos participantes. Eu também acho que tinha, assim, aqueles lava-jatos energéticos, né? O SEIC não era, na época, como é hoje, mas havia um campo lá instalado que não era todo dia que tinha aquilo depois. Não era assim, né? Eu me mudei para cá, eu ia lá, né, quase todo dia, então não era assim. Então, era algo um pouco bem diferente, né? Mas eu acho que de alguma forma beneficiou todo mundo, né? E replicar aquilo de alguma forma era o pedido do professor Valdo de ter toda a semana da Invex e podermos 2 vezes no ano, entendeu? Que a ideia dele, ele só pensava em fazer assistência, né? Então a ideia dele era tragam todo mundo. Imagina, jovem cheio de energia. Exatamente, né? Vocês trazem que, né? Traz os jovens aí. E aqui daqueles lava-jatos, eu acho que sempre acontecem assim um pouco, né? Talvez naquela primeira semana foi mais energético, talvez, né, de energia, né, você sentia, às vezes, você vem espontâneo, Sim. Você sentia ativação de alguns chakras. Talvez em outras foi diferente, foi mais mental somático, foi, né, porque isso vai dependendo também das afinidades, do pessoal que vai chegando, né, isso não temos como evitar, né. Então, tem coisas que vão mudando, a gente não pode pretender assim que tudo seja sempre igual, porque aí não... Seria uma replicação, não teria nem, né? Então não tem como isso acontecer, mas aquela semana foi um pouco diferente nesse sentido, eu acho.
E qual que foi o impacto assim, das amizades dessa semana assim, para a Invex de vocês? Pergunta difícil dela. Queria iniciar. Impacto das amizades. É porque, tipo, toda semana da Invex tem um impacto assim, das amizades, né? E como que foi na primeira semana da Invex? Olha, eu me senti muito conectado com muita gente aqui. Como eu já falei, o pessoal de Natal, assim, a gente foi para as cataratas juntos, nem conhecia, começou a se conhecer ali, mas juntou tudo, estava todo mundo nas cataratas, pessoas que muitos estão aqui, a gente tem contato, moram no mesmo condomínio ali, a gente conversa e tal. Então, eu me senti em casa, assim, tanto com o evento de um modo geral, quanto com grupos específicos, né? Eu tinha algumas pessoas de Brasília, que eu me recordo, de Curitiba, mas é que tinha gente do Brasil inteiro, né? Então, não só do Brasil, né? Tinha gente do mundo. Do mundo. Mas eu me senti super à vontade. E para uma pessoa que está vindo de uma realidade que ele é único, lá no norte não tinha nenhum jovem, eu cheguei aqui e de repente eu encontro as pessoas. Na verdade veio eu e mais uma pessoa que não era voluntária na época, mas eu achei interessante convidar, ela topou e veio, que foi a Soraya. E a gente chegou aqui e eu me senti super conectado com as pessoas, com todo mundo, e a interação fluía, sabe, como se você estivesse falando com pessoas que você conhecia há muito tempo, e isso não é normal. Mas para mim foi super fácil, assim, foi tranquilo. Então eu acho que não sei se foi resgate de amizade, se foi encontro, mas eu me senti em casa, assim, me senti super à vontade. Eu não sei se foi a percepção de todos, mas eu com certeza me senti assim. Foi a primeira vez que você veio para Foz ou não? Foi a primeira vez que eu vim para Foz do Iguaçu. Foi a primeira vez. Aí eu falei, pô, já queria ter vindo aqui mais vezes, assim, mas aí eu falei, então vou aproveitar essa oportunidade. Então uniu as confluências aconteceram ali, né? E eu falei, não, essa aí não dá para deixar de ir. Então, acho que foi positivo. Então. Legal. Pra mim também, como Léo, eu também senti essa identificação de cara, assim, com as pessoas. É um pouco diferente do Léo, lá em Natal a gente já tinha um grupo, né? Então, assim, a sensação que eu tive é que aquilo que a gente vivia no Greenvex Natal se expandiu à enésima potência, entendeu? Porque tinha muito mais gente, assim, de lugares totalmente diferentes, do Brasil, fora do Brasil. E tinha gente que eu sentia mais proximidade do que outros, mas de uma maneira geral existia essa afinidade forte, essa conexão forte. Lembro, assim, por exemplo, de conversar um pouco com o pessoal de Porto Alegre, assim, né? E, assim, sentir essa conexão, mas também achar engraçado o sotaque, entendeu? E teve essas misturas também, sotaques de diversas regiões, né? Então, era bacana isso, assim, né? Eu acho que esse reconhecimento de amizade intermissiva, sabe? Eu vejo assim. Então, eu acho... E assim, ó, do ponto de vista imediato, né? Imediato foi isso, mas de imediato. Tem pessoas que até hoje eu convivo e trabalho junto, né? Então, por exemplo, mais próximo é a Silvia, né? Mas o Léo também, né? A gente mora na mesma Cognópolis, né? Sim. Então, assim, você vê, foi lá em 2003, entendeu? 20 anos depois. Então, a gente tem laços, né? Desde lá. Antes de lá, né? Mas aí nessa vida desde lá, né? Eu acho que, assim, pra mim as coisas foram um pouco diferentes, né? Porque eu tava num continente novo, num hemisfério novo, num país novo, com língua diferente, tinha coisas que não ajudavam, né? Assim, então, para algumas pessoas será um reencontro, para mim não, era um encontro mais inicial. Mas, por outro lado, eu senti muita afinidade com algumas pessoas, né? Eu acho que, assim, talvez o grupo, né, pensando assim, agora com quem eu mais senti afinidade, e não só nesse evento, acho que, né, em outros momentos também, talvez, assim, se pudesse localizar, assim, geograficamente, seria o pessoal do Rio de Janeiro. Não sei se era porque eles, assim, quando eu voluntariava, né, colaborava, tinha contato com as pessoas de lá um pouco também, mas era com bem poucas, assim, eu não conhecia, assim, muito ninguém. A gente trocava e-mail, porque na época o WhatsApp, esquece, né, tudo era mais complicado, né, tudo era mais complicado.
Então, né, dentro daquelas complicações online que tinha, eu conhecia muito pouca gente, mas as pessoas do Rio de Janeiro, de alguma forma, os inversores de lá, eu não sei, parecia que eu conhecia elas. Assim, havia um reconhecimento maior. Até hoje eu sinto muito afeto, assim, intimamente, né, por algumas pessoas que eu conheci naquele evento. Na verdade, eu vim com o pessoal do Rio de Janeiro no ônibus, né, pra cá, porque a gente chegou pelo Rio de Janeiro. Aí tinha um ônibus, aí eles sabiam que a gente vinha pra cá, e aí nos colocaram no ônibus. O negócio ficou no ônibus. A gente colocaram no ônibus. E eu vim com o pessoal do Rio de Janeiro no ônibus, assim, numa viagem assim, que eu nunca pensei que fosse fazer tantos quilômetros de ônibus, depois estava totalmente fora da minha realidade. Mas foi uma viagem ótima, assim, já houve assim, algumas aproximações que depois aqui foram se concretizando, até na hora das apresentações, na hora das interações, né? E a certo ponto foram os inversores, alguns deles veteranos, que passaram o bastão para a outra geração, para a Sinvex virar uma instituição. Então, havia também, né, alguma coisa aí, um movimento, e eu senti afinidade com essas pessoas, muito. Interessante. E como que foi para vocês, assim, em termos da aplicação da Invex, né? Eu não sei exatamente que ano que vocês aplicaram, né, mas acredito que antes de 2000, né? Eu queria saber, assim, qual que foi o impacto da Semana da Invex na aplicação de vocês, assim, da técnica, assim. Olha, eu tive um gás, assim, porque eu já me posicionava em relação a isso, né? A primeira vez que eu tive contato com a técnica da Invex foi no primeiro SPO em 97, com a Glória Thiago, quando ela me passou o livro do Gestações Conscienciais, não esse, o outro, o primeiro. E aí eu achei, nossa, isso é muito legal, né? Eu posso otimizar a minha vida e acelerar esse processo, ter mais... Tanto é que quando eu fui para o CP2 com o Valdo, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi perguntar quando que eu poderia começar a ter NEPs, com 18 anos, porque aquilo já era muito forte na minha cabeça, né? Tipo, eu tenho que acelerar isso aí, eu tenho que otimizar. E aquilo me deu muita força, né? A semana me deu muita força, tanto é que quando eu voltei, eu trabalhei para fundar um Greenvex lá em Porto Velho. A gente chegou a ter 6, ou não lembro agora se foram 8 inversores lá, né? E quando eu vim para cá em 2005, que foi na terceira semana, o Greenvex já estava constituído, acho que mais pessoas vieram. Então, assim, aquilo, em termos de aplicação da técnica, me movimentou demais, assim, porque eu me senti conectado com todas as pessoas. Engraçado, antes desse evento, eu me sentia isolado. Depois desse evento, eu não me sentia mais isolado, eu me sentia conectado mesmo estando na mesma posição que eu estava antes. Entendeu? Então, aqui mudou a minha conexão com todo o Holopensene da Conscienciologia e especificamente com o Holopensene da Invex, ampliou demais, entendeu? Aquilo me gerou muita motivação, assim, demais. A ponto de eu querer vir morar em Foz do Iguaçu, de eu querer me tornar professor, de eu... A TENEPS já tinha pensado antes, né? Mas logo em seguida, né, começar a querer fazer TENEPS, enfim, foi... vamos acelerar, se é para acelerar, vamos acelerar. Né? Eu estabelecia metas anuais, metas bianuais, eu pegava a escala evolutiva e estabelecia metas para serem alcançadas, entendeu? Eu fazia por conta, eu ia buscando a otimização da técnica da Invex. Ali realmente consolidou a técnica para mim, o exercício da técnica no dia a dia. Fazia mais de 20 EVs por dia, botava o relógio para tocar toda hora, eu queria acelerar tudo, foi bem bom. Para mim, assim, veio um gás a mais, né? Já no movimento que eu vinha fazendo pessoalmente também lá no Greenvex, né? Como eu comentei, eu estava mudando de cidade, né? Estava saindo de Natal indo para o Rio. Então, a Semana da Invex, ela veio, digamos assim, para colocar mais energia em todo o movimento que eu já vinha fazendo, né? Tanto que, na sequência, no ano seguinte, mudei para Foz, e assim, mudar para Foz, né, eu vim pela Invex, pela Sinvex, e essa mudança eu vejo como resultado também da opção pela técnica da Invex, sabe? E assim, ter vindo para cá, nesse movimento assim, de fundação da Sinvex,
acelerou ainda mais, porque, tipo assim, o tempo passava de um outro jeito, sabe? Completamente assim, diferente. apesar daqui, de Foz do Iguaçu ser uma cidade do interior, e em tese, no interior, o tempo passava um pouco mais devagar, mas a impressão que eu tinha era o contrário, assim, acontecia muita coisa, e acelerava. Tipo assim, a gente participou da fundação da Sinvex em julho, em novembro já estava tendo o curso da Sinvex aberto ao público. Aí daqui a pouco a gente estava com o evento semestral, não era só a semana da Invex. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Enfim, veio um processo de aceleração, assim, também para mim do ponto de vista docente, em relação à Invexologia, né? Eu já era docente de Conscienciologia. Mas também veio um processo de aceleração para mim de formação de dupla evolutiva, de sair da casa dos pais. Então foi uma coisa assim que, sabe, veio junto, assim. Então realmente veio um movimento assim de aceleração, de estar no fluxo evolutivo, entendeu? A gente fala quando a gente aplica Invex, está no contrafluxo da sociedade, é tipo assim, a sensação foi, estou no fluxo evolutivo e se segura porque o negócio é forte. Então, eu senti assim, sabe? Pra mim. Para mim, enquanto a TENEPS, enquanto a Invex, eu não vi, assim, uma grande mudança íntima. Porque eu já levava as minhas coisas bem a sério, assim, eu não brincava no assunto. Então, quando eu tomei a decisão que eu ia aplicar aquela técnica, que do jeito que eu entendia, né? Porque a gente não tinha inversores por lá para você explicar como é que era aquilo no primeiro momento. Então, eu levei muito a sério algumas coisas. Então, eu estudei, já tinha estudado toda a sessão do experimento, assim, para cima e para baixo, né? Eu já tinha lido todos os 70 experimentos, né? Respondido todos os questionários que tinha lá, fazendo experimentos, já tinha feito imobiliária física vígil, eu já morava fora da casa dos pais, tinha coisa assim que já estava, né, encaminhado. Mas tem uma coisa que não estava tão encaminhada, né? Que era, eu tinha interesse na Invex, só que onde eu estava, ninguém tinha interesse na Invex. E se a gente pensa assim, em um trabalho em conjunto, né, em criar o Lupensene, não que eu não estou me queixando, mas, tipo, eu criava o meu, mas eu não conseguia, né, tem coisas que você precisa mais solo chakras, mais pessoas, porque eu achava que a Invex era tão boa, que não devia ser algo só para mim. Então, a única motivação que eu tive para voluntariar foi a Invex. Mas não a Invex no sentido assim de eu aplicar a minha Invex, mas a Invex no sentido assim de pesquisar a Invex, de dar aula da Invex, de falar sobre a Invex, de entender melhor a Invex dentro do processo evolutivo, o que ela supõe para uma consciência, entendeu? Numa vida, startar esse negócio, não, por aqui, e ir a fundo com aquilo. Eu já entendia isso, e eu entendia que era uma coisa séria o suficiente para não ser egoísta, entendeu? Para fazer alguma coisa com aquilo. E lá, eu não tinha com quem fazer. Então, vir para cá, para mim foi mais... essa semana da Invex supus, assim, ver as possibilidades. Ver que pode ser que onde eu morava, onde eu vivia, não tinha pessoas interessadas. Onde eu fazia SIGs, não tinha pessoas interessadas. Mas tinha outros lugares do planeta que tinha. Então, aquilo era realmente muito interessante, né? Traz uma outra perspectiva, que eu já achava que talvez não teria, né? Que não teria como fazer isso, e não naquela época, né? Que talvez não era o momento, não, tipo assim, né? Alguma coisa tinha acontecido aí, e aí vem toda essa questão um pouco assim de mudança de PROEX, né? E algumas coisas, mas que é algo mais amplo, muito mais do que isso, mas que houve um bonde que passou, né? E que, né? De alguma forma organizou as coisas de outro jeito. Então eu vi uma oportunidade de trabalhar com a Invex dentro da PROEX de uma forma diferente, porque até o momento eu já tinha tentado, a gente tinha amparo, mas não tinha consciência. Então ficava muito complicado. Então aqui não, aqui você via que, por exemplo, lá os SIGs era menos um terço inversores, o resto era todos reciclantes, para ajudar. E eu muito grata, muita gratidão por eles, tá? Mas, sabe assim, aqui não.
Aqui era tipo 95% inversores. E muita gente. Era muita gente que tinha nesse evento, né? Então, isso realmente eu não imaginava que tinha tantas pessoas aplicando em eventos. Interessadas em pesquisar, em escrever artigos, sabe assim, em publicar. Isso foi algo que realmente me chamou a atenção e me fez bem. Isso mexeu com a minha INVEX, só que de outro jeito. Sim. E como que foi vocês comentaram também, né? A Laísa comentou sobre a questão da docência, né? Que ela bem novinha, né? Começou a dar aula. Eu queria saber qual foi o impacto da primeira semana da INVEX nisso que você estava falando, da maior construção das Neverpons da Consciologia, né? Não deixar o impacto que a semana da INVEX teve para a Consciologia de modo geral, assim, trazendo mais esse processo da liderança. Tá com pergunta difícil. Muito difícil. É você, Laísa, ela falou você. Não, o Léo, ele tava falando uma coisa antes da gente começar aqui, que eu acho que vale a pena retomar, que assim, quando o professor Valdo ele era presidente do IPC, ele tinha, digamos assim, uma boa prática de sempre estimular as pessoas mais novas, né, especialmente os inversores, a assumirem lideranças, né? Então, assim, em vários momentos, várias funções na diretoria do IPC, técnico-científico, administrativo, coordenações de unidades, na época era unidade do IPC, né? Nem era centro até eu coordenei as coisas lá, né? Quando saí da coordenação das festas, fui tornar coordenador, na época, núcleo de extensão, e que virou centro educacional do IPC lá. Bem novinho, então isso é bem real. Isso. Então assim, isso já era uma prática assim, que o professor estimulava bastante, entendeu? De jovens inversores à frente assim, das funções de liderança, né? Porque quando você assume uma função de liderança, você coloca assim, você tem a oportunidade, né, de expressar vários trafores e também de ver vários trafares para reciclar, né? E aprender a trabalhar em grupo, né? Porque assim, a evolução se dá em grupo, né? Sozinho a gente não vai muito longe, né? Então, eu vejo assim que, por exemplo, ali na primeira semana da INVEX, né, dali, assim, várias pessoas saíram, né, com oportunidade de assumir mais lideranças dentro do IPC, dentro do GreenVex, enfim. E depois, com a fundação da Sinvex, uma boa parte do colegiado gestor era mais jovem e a gente buscou, né, desde sempre, até hoje, a Sinvex busca, né, de colocar pessoas mais novas, cada vez mais novas em lideranças, né. Só que aí exige, assim, uma questão, assim, de um certo revezamento, né? Mais ou menos assim, as pessoas tendem a chegar mais jovens no GreenVex, beleza, ali tem um período de formação, né? Mas aí no GreenVex, uma hora, tipo assim, já deu, entendeu? Já graduou, já passou. Aí o que vem depois, né? Às vezes é uma coordenação de área, às vezes é uma coordenação de C. Então, assim, também do ponto de vista individual, além das oportunidades que são ofertadas pelas instituições, mas também do ponto de vista individual, você, enfim, cada um de nós, a gente se colocar um pouco em desafios, porque senão a roda não gira, entendeu? Sim. Então eu acho que, assim, a gente tem que fazer essa força mais forte, como era lá no começo, né? Que o professor sempre estimulava, né? E colocava os jovens sempre na linha de frente, porque de uma certa forma hoje isso deu uma arrefecida. A gente precisa reenergizar isso aí pra coisa assim ir mais rápido, entendeu? Eu acho que o Casilho já sabe, né? Tá bem ciente. Escutando algumas coisas. Não é uma conversa que a gente nunca teve, né? Mas uma coisa para o investidor pensar, assim, e isso é uma coisa que eu pensava bastante. Existem dois pontos centrais na INVEX que ajudam muito a pessoa a se orientar. O investidor precisa se localizar evolutivamente. Então ele precisa saber onde ele está. Então, vamos supor, eu sou hoje um pré-serenão vulgar. Ok. Quais são as características que eu tenho? Traços, valores, uma série de coisas nesse sentido. E uma técnica, mas um conjunto de técnicas para acelerar essa tridotalidade consciencial, a tridotação consciencial, que é usar aqueles três elementos lá, comunicabilidade, intelectualidade e parapsiquismo. A docência e a liderança, elas são extremamente positivas nesse sentido. Elas catapultam o desenvolvimento desses três pilares aí, né? E aí a pessoa consegue, a partir desses dois
pontos, desses dois eixos, ela consegue estruturar, aí vem a ideia da ProEx, né? Estruturar o seu caminho, né? E para mim acelerou demais começar a dar aula, começar a coordenar coisas, porque aí eu comecei a me ver dentro dessa lógica de traços, né? Trafores e trafares, e comecei a ver o seguinte: poxa, eu não tenho isso, me falta aquilo, eu posso melhorar nisso aqui. Então, e quem está aplicando a técnica da Invex, ele se desafia a enfrentar essas dificuldades, né? Então, no momento em que a pessoa vê lá, poxa, mas se eu começar a dar aula, eu vou melhorar nisso, naquilo, eu vou diminuir a timidez, eu vou começar a falar melhor em público, eu vou interagir melhor com a equipe extrafísica, dominar melhor o local de poder, perceber as conexões, né, com o campo, com as consciências. Então a pessoa acaba entendendo que isso é o positivo para ela, né? Então eu acho que pensar nessa ideia de docência, pensar nessa ideia de liderança, como a Laisa colocou, acho que a semana da Invex, para mim, ela deu mais força para eu caminhar nesse sentido. Eu falei, não, tem gente nova dando curso desse jeito, apresentando dessa forma, eu também quero, entendeu? Então eu voltei para lá, e olha que lá não tinha formação docente, era mais difícil. Então a cada período que ia, mas a gente ia lá, 2 anos depois, aí você vê como é que é o tempo, né? 2 anos depois eu consegui me formar professor. Hoje a realidade acho que é bem diferente, né? A pessoa consegue se formar professora se ela tiver essa motivação muito mais rápido, né? Ela consegue exercer funções de liderança. Hoje tem um manancial de potencial. Se ela queria coordenar um Grinvex, dentro do Grinvex às vezes tem um projeto específico, ela consegue coordenar aquele projeto, ela consegue se envolver em outras atividades, até que ela vai ganhando maturidade para, em um outro momento, estar numa posição de relevância maior, né? Mas isso tudo voltado para o autoconhecimento, porque nada disso é simplesmente pro forma, estar por estar, é estar porque aquilo vai contribuir para um conhecimento maior, e isso, nessa autolocalização evolutiva, faz com que ela consiga ampliar o seu degrau evolutivo, que a ideia é evoluir, né? Sair da condição de pré-serenão, ir para a condição de tenepsista, depois, e a gente vai, né? Tem aí, o Pedro colocou uma nova escala evolutiva, tem até o inversor, outros elementos aí que a gente pode pensar. Mas eu acho que isso é um ponto que a pessoa pode pensar bastante nesse sentido. E a Semana da Invex ajuda a pessoa a pensar sobre isso, a organizar isso na cabeça dela. É um ambiente que ela vai poder ter para trabalhar tudo isso, né? Pensar essas coisas. Falei muito. Eu acho que a Semana da Invex ajuda ao inversor fazer um balanço da autoliderança, na verdade, que eu acho que é o mais importante, que vai um pouco, né, na linha que eles comentaram. Porque parte da questão mais íntima, né? Os Grinvex, eles são incubadoras, mas a Semana da Invex é um pouco fora, né? Um pouco fora da incubadora, né? Então é um momento que o inversor ele tem exemplos, né? Sim. Ele se espelha, ele aprende com outro, né? É um momento que ele aprende com outro, mas o que importa é o que ele vai fazer, né? Não adianta ele vir e ficar participando do congresso, entendeu, e tal, ir embora e voltar no ano seguinte e nada mudar, né? Que é o que estavam falando por aqui, né? Então, a questão toda ele realmente ele tem que definir tipo assim, o que ele quer, porque em vez não é só não fazer isso, não fazer aquilo, não. Em vez de ser algo ativo, em vez de ser uma postura que te leva para uma ação dentro da evolução. Na verdade, ao invés de ser um posicionamento dentro da carreira evolutiva da consciência, né? Diferente, né? É uma consolidação do novo ego, né? Ou pelo menos a tentativa, né, de consolidar. Aqui, ó, só ação, igual o professor vai falar. E dentro disso tem pequenos passos, né? Que eu acho que assim, a gente fala, né? Vocês escutam isso o tempo todo, né? Aqui dentro e lá fora. Porque a questão, principalmente, tem alguns marcos, né? A docência é muito importante. E hoje não tem ninguém falando para mim, não, mas você é muito novo para ser docente. Então, só que tem que partir do inversor. Ele tem que pensar, não, para mim isso é importante, então
vamos lá, tem ambiente aqui para isso, eu vou por aí. Quem que foi aquele rapaz com 12 anos que apresentou o verbete? Como é que é o nome dele? Nicolas. Isso, Nicolas. Esse mesmo, 12 anos, pensamento. São as oportunidades, né? É a oportunidade que chega e que tem uns que aproveitam e outros não. E depois é a manutenção. Por quê? Porque não pode ser só uma vez. Inversor não é estrela candente, né? Vamos entender, né? Não é para brilhar assim muito, né? Não é fogo de artifício. Não é, eu não sei explicar assim, não é artista de teatro, o figurino principal lá, não é isso. Não é um cara que está correndo, sabe assim, aquela carreira aos 100 metros, sabe assim, que tem aquela explosão e tal. Não é isso. Invex é para a vida toda. E vai ter consequências posteriores. Então, é uma coisa que a gente não sabe onde vai parar muito bem. Então, por isso que é importante, assim, como é que ele vai se introduzindo em algumas coisas e como é que ele vai fazendo recins, ele vai mexendo com a autoliderança, porque ele precisa disso. Ele precisa, quando jovem, quando tem meia idade, entendeu? Eu acho que ele vai precisar o tempo todo. Porque não é porque o inversor tem 20 anos como docente que ele não vai ter desafios, né? Se ele se não quiser, tiver, tem alguma coisa que tá estranha, né? se ele quiser, porque por isso que é uma autoliderança, entende? Então, cada vez ele ir entendendo seu papel de uma forma diferente, principalmente na assistência, né, que ele pode fazer, e ir pensando de outro jeito. Então, no início a gente pensa docência, uma sala de aula, aí daqui a pouco a gente pensa, puxa, passaram 10 anos, né? Como é que ajuda esse grupo? É um grupo grande, não é uma sala de aula. E não estão lá, sabe assim, de sexta a domingo, entendeu? É outra coisa. Então, tem que haver esse tipo de autoliderança. Ele é importante na Invex. Eu acho que é importante para qualquer intermissivista, mas eu acho que para o inversor é algo assim que tem que estar mais assim, aflorado, né? Tem que ser algo importante. Tem relação totalmente com a questão de seriedade da Invex, né? Tem. Isso que você está falando. Daí, dentro disso que vocês já estão comentando, eu gostaria de saber qual que foi como se vocês iam crescendo em relação à participação antes da semana Invex, a participação da primeira semana Invex e depois. Como que foi crescendo assim? Eu acho que a gente já falou tanto isso aqui. Mas assim, só para retomar, né? Antes da semana da Invex, eu estava lá em Natal, estava com um grupo de pesquisa e estava, enfim, na minha região, né? Aí depois da semana da Invex, eu mudei de cidade, né? Tive novos desafios dentro do voluntariado, especialmente no IPC, na sede mundial. E depois disso veio a própria Invex, né? Como um grande desafio. Grande desafio. Né? E eu acho que basicamente é isso. E eu me vejo hoje, né, no que a Silvia falou, né, desse desafio assim de me manter com lucidez e com essa autoliderança em relação à Invexes, né? Assim, de buscar me manter em desafios, né? Porque, assim, paradoxalmente falando, né, a gente tem uma natureza também, do ponto de vista humano, de se acomodar, mas a gente precisa cuidar para não se acomodar e a gente avançar. Aí vem o contraponto da Invex, né? Então, assim, eu me vejo hoje muito nesse desafio da manutenção, porque uma coisa é a gente começar, outra coisa é a gente manter, né? É tipo assim, correr 50 metros ou correr uma maratona de 42 quilômetros. Sim. É isso. É totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, assim, eu me vejo mais hoje nessa condição, assim, de aprofundar, né, essa condição da corrida da maratona de 42 quilômetros do que lá os 50 metros iniciais, entendeu? Então, meu mega desafio hoje é esse. A gente já falou bastante coisa mesmo, mas tem um ponto que eu acho que da técnica em si, que eu acho que perdura comigo até hoje, assim, que é uma espécie de mega foco para não banalização. Deixa eu ver se eu consigo traduzir bem isso aí. A tendência da vida humana, quando a gente vai ficando mais velho, é a gente acomodar e se deixar, a gente vai sendo enquadrado pelo holopensene da dimensão. Quando a gente é muito novo, a gente está muito próximo ainda do extrafísico. E quando a gente está mais velho, a gente está mais dentro da dimensão intrafísica.
E a dimensão intrafísica, ela tende a bloquear, obnubilar, e o pensamento da Invex, consolidado desde cedo, dentro dessa ideia da autoliderança, dentro dessa ideia da progressão evolutiva, da realização da ProEx nas suas diversas vertentes, eu acho que ajuda a gente a se manter conectado com tudo isso. Então, isso para mim se eu fosse traduzir de uma maneira assim, que não é simples, né? Mas fazer uma pequena tradução, essa acordar de manhã todo dia tendo esse foco, esse empenho, essa intensidade de querer estar se renovando, buscando ver o que pode melhorar, o que pode fazer de diferente, o que pode ajudar. Então isso eu acho que é uma coisa que eu cultivei, continuo mantendo e eu não perdi, com todas as complexidades que a vida vai tendo, né? E aí o inversor, ele, quando é muito jovem, ele tem a dificuldade da inexperiência, né? O conjunto de conhecimentos que a Conscienciologia hoje proporciona, ele pode suprir muita coisa disso com diversas especialidades. A própria Sinvex também tem muita coisa nesse sentido. Eu penso que já tem muitos cursos consolidados para ajudar essa parte de erudição, de conhecer, fazer cosmograma, essas coisas todas. Mas o que se tinha antes não era bem menos, né? Hoje tem muito mais coisa, tem muito mais, a fartura é muito maior. Então acho que hoje o inversor ele tem mais possibilidades. Mas manter essa semente, essa chama, essa ideia de acordar todo dia com esse intuito, acho que é uma coisa que eu ganhei demais com a aplicação da técnica da Invex. Demais, e ainda continuo. Acho que eles já falaram tudo. Eu acho que a primeira semana da Invex foi um ponto de partida, né? Para algumas questões proexológicas, né? Que depois vieram assim num crescendo realmente, assim, né? Mas eu acho que se a gente procura essa questão, né, da autoliderança, da recim e tal, isso é um pouco inevitável, né? Para qualquer intermissivista. Só que o inversor, ele quer muito aquilo, ele está com mais fome a princípio, né? Então, assim, foi um mundo novo se abrindo, né? De possibilidades. Só que tinha coisas que, embora eu queria muito, não dava. Então é interessante, né? Você falou que você demorou 2 anos depois que você voltou para se formar docente. Eu demorei mais aqui. Porque aqui não tinha, na época que eu vim morar, estrutura. Aqui não tinha nada, é verdade. Entendeu? Não tinha nada. Então, assim, às vezes é aquela questão, você quer muito algumas coisas, mas aquelas coisas parece que demoram. O time é diferente. O time é diferente. Então, só que a gente pode aproveitar isso para outras coisas, né? Não é porque aquilo não está super facilitado, não está na mão, que a gente vai, tipo assim, dormir, sabe, assim, no ponto. Então, quando voltou a ter aqui, né, quando começou, não sei muito bem, a questão da formação docente, eu acho que estava muito pronta, entende? Foi muito rápido. Então, tudo uma questão de a gente não achar que o intrafísico, as circunstâncias, é um limite. Porque, na verdade, o limite é íntimo nosso. Então, acho que a Invex trouxe isso. Acho que a semana da Invex reforçou isso, a primeira. A segunda, então, muito mais. Acho que foi assim. Foi algo assim, né? Acho que isso já vinha de trás, né? Não era uma coisa que era desconhecida para mim, né? Você pensa assim, fica assim, em muitos quilômetros da redonda não teve nenhum evento de Conscienciologia lá onde eu morava, não. Eu viajava bastante. Assim, é um pouco diferente, né? Verdade, assim, do que a média, né? Então, as pessoas falam assim, que aquela moça, né, que vinha do meio do mato, assim, né? Assim, umas coisas muito do interior e tal. Então, é uma questão mais íntima, mas houve um crescendo grande, sim.
houve um grupo crescendo, se estruturando, houve uma cognópolis crescendo, se estruturando, e eu acabei fazendo parte em algumas coisas de tudo isso, né, estando aqui. Então, se abriu um leque de possibilidades proxológicas. Sim. E atualmente, como vocês comentaram, tipo assim, o CX já está mais estruturado, da época que vocês chegaram. É muito diferente. E daí, um ponto que às vezes a gente acaba banalizando, né? O pessoal mais jovem, por tá toda a estrutura pronta ali, a gente acaba banalizando, né? Tanto o Léo também comentou sobre o processo de informações que a gente tem hoje, né? Então é um paradoxo, apesar de a gente ter muita informação, a pessoa pode acabar também se desviando, né? Se dispersando, né? Por incrível que pareça, a escassez diminui a possibilidade de desvio. É verdade. É interessante pensar dessa forma, né? Porque você não tem muita coisa, então você foca naquilo que é prioritário. E tem outra, em época de crise, a consciência mostra quem ela é. Exatamente. Tipo, não tem, entendeu? Ou é A ou é B, sabe? Não vai ter muito. Então, acho que isso também é importante, mas isso também traz um ganho muito grande, porque traz um autoconhecimento, uma autocognição diferenciada, né? O inversor, ele cai as fichas, entendeu? Assim, do que ele consegue fazer, sabe assim, até onde ele consegue ir, ele começa a ganhar autoconfiança, diferente. E isso, às vezes, quando está tudo muito facilitado, não acontece. Não acontece. Tudo na mão ali, né? Então, né, aí tem que ver. Mas eu continuo pensando que tudo é um processo intraconsciencial. E que se está mais fácil ou está mais difícil externamente, isso não pode ser isso que nos limite. Então, igual que quando as coisas não estavam tão fartas, não podia ser um limite, hoje a fartura não pode ser um limite. Sim, claro. Não importa se é para um lado ou para outro, né? Porque a inversa, de certo ponto, é exatamente isso. A consciência intrafísica, né? A princípio, no ambiente que ela está, seja lá ele qual for, ela define um norte para evoluir, numas metas, né? E vai. É isso, né? É uma autodecisão, por isso que é uma autoliderança. E o resto tem que levar algumas coisas, mas resta até certo ponto. Ela tem que manter, né, algumas questões que são as prioritárias para aquela vida, né? Então, por isso que não importa muito as circunstâncias. Sim. A gente já está chegando quase no nosso finalmente aqui do nosso bate-papo, né? Eu queria saber se vocês querem algumas considerações finais, algo que vocês acham que é interessante estar falando aqui, que não foi falado. Eu, na minha parte, gostaria só de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando esse conhecimento com vocês, essa experiência que a gente teve aí nessa primeira semana. E dizer que quem está aí para vir para a próxima semana, né, que aproveite a oportunidade, porque posso dizer por experiência é algo que vale muito a pena. A pessoa tende a ganhar muito. E a gente teve um período aí dos 2 anos de pandemia, né, que foi uma situação difícil e tal. A gente está reconstruindo, né, é quase que começar do zero de novo, mas não é igual, mas é uma coisa próxima. Então, tem muitas oportunidades, né, de crescimento, de desenvolvimento e de autoconhecimento, né. Então, acho que a Semana da Invex, ela contribui demais nesse sentido, assim, da pessoa ter um ambiente favorável para ela se reconectar ou acessar o seu curso intermissivo, não necessariamente a partir de uma retrocognição, mas ideativo, seja energeticamente, holopensene, enfim, né, a Semana da Invex, ela tem um papel, e isso não é só uma percepção só de quem é inversor e de quem veio, não, isso aí impacta, a Semana da Invex impacta a CCCI de um modo abrangente. As outras ICs têm consciência disso também, né? Então é um evento que de fato é um evento singular para a conscienciologia, porque ali estão as novas lideranças, né? Tem o auto-revezamento é possível ser visto a partir dos novos inversores que chegam. A Semana Invex, ela tem um caráter muito importante para a CCCI como um todo. Continua tendo e sempre vai continuar. Acho que eu gostaria de deixar essa mensagem aí. Muito bom. O Léo falou tudo.
Só em agradecer o convite, né? Para mim eu gosto muito assim de relembrar, né, esses momentos importantes, porque eu vejo também como uma oportunidade de reafirmar na memória e na holomemória esses marcos proexológicos, né, pra gente em sequências posteriores, ainda nessa vida, no curso intermissivo, enfim, a gente ter esses resgates, né, porque sem memória a gente não é ninguém, né. Então, assim, eu preciso lembrar da Silvia, eu preciso lembrar do Léo, eu preciso lembrar de você, pra gente dar sequência em outros trabalhos, né. Então, eu acho que isso, eu gosto muito, assim, desses bate-papos, e assim como o Léo, né, eu reforço, assim, a importância de participar da Semana da INVEX, porque é um momento, assim, da gente fazer esse reagrupamento de intermissivistas, a gente se atualizar com os cursos intermissivos mais recentes, né, porque a gente tá de outras décadas tipo aqui, a Cassiele, né? assim, que tá chegando com Justamente, formação né, nova. você nasceu no ano da fundação da Sinvex, né, você tá bem mais... Sim. Tá bem mais recente o seu curso intermissivo do que o nosso, enfim, a gente fazer esse intercâmbio, né? Porque é nessa mistura, assim, que a gente também evoca as nossas equipes, né, extrafísicas de amparadores, né? E a gente reforça o grupo, né? Penso eu. Então, eu gostaria de reforçar isso, né? Esse reagrupamento aí e esse intercâmbio. E é um momento, assim, da gente também renovar os valores do curso intermissivo, sabe? Eu acho que a gente se une, a gente relembra, a gente dá força, a gente se reagrupa e vai para um próximo ciclo, entendeu? Aí depois volta de novo, vai para um próximo ciclo. Pra gente não perder essa conexão, né, com esse compromisso que a gente assumiu na última intermissão. Então eu acho que é por aí, né? E essa questão da renovação das lideranças e tudo mais, né, assim embaixo também. Porque é um ciclo, né? Não tem o que fazer. A vida humana passa, né? A gente chega novo, mas a gente envelhece, tem que vir outros e assim vamos indo, né? Ele tá passando mal aí. Né? Ele já tá faltando ar já, assim, um pouco. Dá assim, vai ferver pro meu lado agora. Bom, eu concordo, né, com o Leo, com a Laís. Eu acho que a Semana da INVEX é um momento ímpar, no qual o inversor ele consegue não só atualizar, tipo assim, amplificar os dois coadjuvantes da INVEX, né? Que é a intelectualidade, por causa do congresso, por causa das apresentações, por causa das pesquisas, né? E o amparo, né? O amparo, mas por que vai ter amparo então? Bom, nesse planeta, né? Conforme a gente está entendendo lá do léxico, e no mundo como estão as coisas hoje, até depois da pandemia, e, né, ter jovens, né, inversores, tipo, jovens que se preocupam com a evolução de uma outra forma, que querem viver diferente algumas coisas, que eles querem pagar alguns preços para fazer assistência. Eles estão dispostos a mais, entende? Como é que não vai ter amparo? É tudo que eles querem. Você já pensou que pode ter amparador desempregado? Entendeu? Amparador tem vez desempregado, né? Cadê o cara? Cadê a eles têm muito trabalho. Então, assim, se estão desempregados, rapidamente realoga, né? Porque, né, assistência para fazer tem. Mas, assim, tem amparo especializado. Porque tem aulas especializadas no curso intermissivo. Tem professores do curso intermissivo especialistas em INVEX. E a INVEX não é uma matéria simples, né? Então vamos entender o que é. Não é para, né? Não é do básico, não, já é um pouco diferente. Então, tem amparo. Então, esses momentos também de juntar, né? Essas pessoas que têm esses interesses, também é momentos de juntar amparadores. É momentos de criar holopensenes. É momentos que às vezes até o evoluciólogo aproveita para dar uma passada e ver as possibilidades que podem se abrir, entendeu? E, né, ver como é que estão as coisas e ver para frente como é que ajuda algumas coisas. Então, eu acho que Semana da INVEX são momentos ímpares, tá? São momentos ímpares que a consciência pode aproveitar muito bem. Verdade. Muito bom. Então, pessoal, a gente vai ficando com o nosso Tática Invencível por aqui, né?
Então, se vocês gostaram antes de falar isso, eu agradecer a vocês, né, pela participação. Acho que foi bem rico assim, o debate, né, até para os inversores mais jovens também saber como foi a primeira semana da Invex, né, como que o impacto disso que tem até hoje, né. Então, agradecer o convite de vocês. Obrigado. Obrigada. A gente que agradece. E, pessoal, a gente se vê, então, no próximo Teática Imersiva Especial, que a gente vai estar falando com o pessoal que tem mais ou menos ali 10 anos de Invex, né? Então, também são inversores veteranos, né? Esses são os mais veteranos, mas aqueles também são veteranos. Então, a gente se vê até lá.